Bem, iniciando mais um GCOcast, o podcast da Clínica de Olhos, né? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa conversa. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial que hoje é meu dia de entrevistar ela, né? Ou conversar, enfim, mas que tem sido uma grande mentora na comunicação da clínica e a gente tem construído um caminho muito legal de aprendizado, obviamente, junto, né? Aprendendo que medicina também atua e modifica o seu rumo comunicando. Então, queria dar as boas-vindas aí, Fernanda Pandolfi. Seja muito bem-vinda à nossa conversa aí do podcast da Clínica de Olhos. Obrigada, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco, dividir um pouco dos nossos pensamentos. Eu acho que a gente troca tanto, né, nesse tempo que a gente vem construindo o trabalho juntos. Então, que legal a gente poder também compartilhar com outras pessoas o que a gente vem conversando dentro e a evolução do nosso trabalho dentro de comunicação, medicina, empresariado, tudo que envolve a Gramado Clínica de Olhos. Para quem não sabe, a gente começou essa história toda, foi na pandemia que a gente começou a conversar, né? E a gente pensar na possibilidade de alguém nos mentorando, acho que é assim que se diz, né? Sobre como comunicar de uma maneira diferente. Quer dizer, eu acho que os projetos médicos, eles têm como em comum muita informação dentro, mas ao mesmo tempo a gente, né, isso é já de um senso comum que o médico ele tem uma comunicação dentro de um jargão, dentro de uma linguagem própria, e às vezes para um grande público ou pessoas que querem se interessar, elas né, ainda não acompanhavam talvez essa linguagem, né? Então a gente queria muito trazer assim, uma quebra e tentar fazer com que as pessoas entendessem que eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer no dia a dia do atendimento médico também. A gente percebe que quando, de certa forma, a gente consegue traduzir um pouco da medicina para quem está com um problema médico, o andamento de uma relação, o andamento de um tratamento, ou seja, de uma intervenção, ele sempre vai ser mais favorável, né? Então, começou lá na pandemia e a gente seguiu vendo, né, analisando todo esse universo de comunicação médica, né? Acho que nesse tempo também tu teve outros médicos que tu começou a acompanhar também, seguir, e a gente foi trocando muita ideia também, né? Sim, foi interessante porque o nosso trabalho começa na pandemia, no auge da pandemia. Exato. E foi um momento em que muitas pessoas se deram conta também da urgência, né, da comunicação nas redes sociais, principalmente, que era para onde todo mundo estava se voltando naquele momento. E a gente demorou, acho que pelo menos uns 6 meses para se conhecer ao vivo, né? Sim. As nossas reuniões eram todas online, de máscara, sim, inclusive, porque com outras pessoas, né? Então, foi bem interessante porque eu me lembro que a nossa conexão se deu justamente por um vídeo que eu fiz, que teve muito impacto na época, que falava sobre justamente esse senso de urgência das pessoas em se voltar para as redes sociais naquele momento. Então, quem não tinha, né, queria muito entrar, trabalhar suas redes, se comunicar, e aí começou aquela compra de seguidores e compra, sim, de likes e, né, aquela ansiedade pela métrica da vaidade que a gente chama, que são os números. E eu fiz um vídeo acalmando as pessoas e dizendo, acho que vamos focar numa construção orgânica, não necessariamente esse cara que cresce 10 mil seguidores por dia, ele está fazendo um conteúdo relevante, às vezes é o método que ele usa, que pode ser esse método de compra, de boot, né, que são outras estratégias. E aí a gente, né, teve essa ligação, essa conexão, porque era como vocês acreditavam que o trabalho tinha que ser organicamente, crescendo aos poucos. E também se vivia, né, e ainda se vive um impasse sobre a comunicação, porque a comunicação médica ela é difícil, ela, sim, é muito difícil, porque a gente tem hoje aquele movimento dos médicos com muitos seguidores, né, nas redes, e que vendem cursos, que vendem outra coisa além do consultório. E a gente tem quem quer fazer uma comunicação na sua rede, manter a sua marca viva no mundo digital, mas não necessariamente ir para esse lado da venda de produtos online. Então, a gente precisou, né, chegar, conversar, entender qual era esse caminho e que é possível fazer esse caminho sem a venda de produtos online direto. Sem dúvida. Uma comunicação legal, né? Eu penso que o que acontece naquele momento, e acho que continua acontecendo, que é evidente que o digital ele simula ou ele leva um comportamento humano
que às vezes ele só passa para o meio digital, mas ele segue sendo um comportamento muito comum, né? Eu falo, assim, principalmente pensando nesse sentido de comunicação tentando gerar impulso de consumo, né? Que para nossas áreas, por exemplo, medicina especializada, por mais que tenha sofrido muitas metamorfoses, a gente pode dizer assim, a gente não tem muito a pretensão, digamos, com a comunicação de gerar um impulso de consumo. Não faz sentido, né? Eu não vou vender algo de serviço especializado como impulso, né? Mas, eventualmente, o que a gente pode fazer na comunicação mais ampla, a gente pode conectar pessoas que têm ali um problema que às vezes elas entendem como insolúvel, às vezes elas entendem como difícil de ter acesso a alguém que pode ajudar elas, enfim, e a gente pode disponibilizar, através desses canais a gente consegue chegar, né? Disponibilizar o serviço, disponibilizar a estrutura e eventualmente a pessoa consegue ali algo de ou solução ou algum encaminhamento, né, para aquele problema dela. Então, eu acho que nesse momento a gente vivia muito isso, né? Quer dizer, uma questão de impulso e as pessoas procurando muita informação. Agora a gente olha para trás e a coisa se tornou mais simples, né? Porque está bem mais controlado já, a gente tem poucos ecos de pandemia nesse momento, mas foi um período turbulento, né? A gente precisa analisar com muita calma, porque era uma situação muito nova, muito urgente, com muito impacto, com muita coisa, aquela quantidade de decreto gigantesca que tinha que ler todos os dias. Às vezes tinha mais de um decreto para ler, entender por dia, interpretar e saber o que a gente deveria fazer, aquele comportamento sendo alterado o tempo inteiro. Então, eu acho que ali, talvez a conexão tenha começado por isso, pela questão mais de urgência de entendimento, né? E depois a gente veio fazendo diferente. Hoje, quando eu penso em comunicação médica, tem aquele modelo mais tradicional, né? Que é aquele anúncio de médico, vamos pensar naquele anúncio antigo, assim, quase de jornal e tal, né? Que é mais ou menos uma forma de inserir na pessoa uma informação assim, tudo bem, mas quando, né, precisar, a gente está por aqui, a gente está disponível, né? Eu acho que isso é uma questão que ainda essa fórmula funciona, né? Não é no sentido de despertar um desejo, um imediatismo, mas, de fato, quando a pessoa entender a necessidade, ela pode contar com esse serviço. E eu acho que outra questão de função de comunicação médica é gerar um entendimento um pouco melhor dos métodos mais modernos, mais novos, né? Metodologia médica, eu acho que é algo que para nós profissionais ela é muito óbvia, né? Mas ela precisa ser entendida. Então eu acho que a comunicação ajuda bastante, né? Então eu acho que esses são talvez os papéis aí que a gente tem algo de tradicional levado para o digital ainda e algumas coisas mais novas também que a gente consegue mostrar hoje, né? E a gente vive um momento de olhar com mais carinho e atenção para o tradicional, porque eu acho que teve esse movimento, a mídia tradicional já passou, estamos no online, estamos só consumindo o digital, né? Mas acho que nesse momento, né, em que as ferramentas estão indo para aquela produção do conteúdo descartável, que é como a gente chama, e quando falo descartável não é no sentido pejorativo, é que ele é mais dinâmico. Uhum. Então, eu consumo um vídeo de 1 minuto e dificilmente um médico vai conseguir trazer uma informação importante em 1 minuto. Então, a gente precisa de ambientes como esse, né? Onde a gente tem um diálogo mais amplo, onde a pessoa vai prestar mais atenção, ela vai estar em um outro momento, ela não vai estar scrollando, que é girando a tela, né, do celular numa sala de espera ou no momento de ansiedade dela ali, ela vai estar querendo consumir. Então a gente vive esse momento de olhar com mais atenção pro tradicional. Então, quem não abandonou totalmente esse lado, e eu vejo mesmo o movimento de alguns médicos que eu conheço e que foram totalmente pro lado digital, querendo resgatar agora essa pegada também né, da mídia mais a longo prazo, do consultório mesmo, né, do próprio consultório. Então, é muito difícil a produção de conteúdo o tempo inteiro. E a gente produz conteúdo o tempo inteiro. Então, imagina, digamos, tu está em atendimento, o dia inteiro tu está produzindo conteúdo. E ainda tu vai chegar em casa e vai produzir mais conteúdo. Só que não é capturado, né? E aí vai chegar em casa e ainda vai produzir mais conteúdo. Então é difícil tu manter as duas coisas. Sim. E no equilíbrio é o fundamental, né? Pra gente conseguir ir jogando e entendendo onde a gente atende melhor e qual é o nosso ponto forte. E no caso de vocês que têm tradição de família, né? Um legado todo na cidade, na região.
E no estado, bom, aí mais ainda, né? Tem que ir jogando e equilibrando os pratinhos. Às vezes eu lembro de uma frase do Hitchcock, que é bem interessante, eu gosto muito de cinema, né? Sim. E ele falava que, obviamente testando muitas vezes, ele dizia que num filme longa-metragem a proporção era prender a atenção do espectador nos primeiros 8 minutos. Né? Que hoje a gente traduz para segundos, né? Pela dinâmica e pela quantidade de ferramenta que se tem mostrando vídeo, enfim, conteúdo. Então, eu acho que o podcast, na verdade, é uma outra ferramenta para quando se quer entender um pouco mais a fundo. Né? Uma coisa é ter um vídeo curtinho de 1 minuto, 2,5, enfim, trazendo talvez algo de chamar atenção para tua marca ou algo assim. A outra é gerar um entendimento. Então, eu comecei a consumir bastante conteúdo em podcast porque quando, por exemplo, estabelecendo uma rotina de caminhada diária, que eu tenho mantido até hoje, num primeiro momento começa com música, depois esgota, né? E a gente começa a mudar para os conteúdos, daí. Então a gente foi descobrindo, eu fui descobrindo, né, alguns podcasts, no início todos em inglês, porque não tinha ainda aqui muita coisa, não tinha toda essa onda, né, do podcast, mas aos pouquinhos foram se criando os podcasts locais, regionais, brasileiros, enfim, né, muitos com conteúdo excelente. E os audiolivros também. Então, todas as ferramentas para conteúdo mais longo. Né? Então, é bem interessante assim, falar de algo. A gente está falando em comunicação médica aqui. Mas faz sentido hoje a gente o podcast que a gente tem feito aqui para justamente destrinchar mais um assunto, alongar mais e aí gerar um pouco mais de conhecimento. Né? Então, acho que aí, experimentando isso, eu resolvi dar vazão a esse projeto de conversar com várias pessoas para a gente poder trocar ideia e influenciar também, de certa maneira, né? Poder explicar algumas coisas da nossa rotina. Né? E tu comentou, né, que no início tinha só os conteúdos em inglês, enfim, e eu vejo esse movimento do podcast vindo muito dos médicos. Né, porque eu costumava brincar contigo lá no início, os médicos não param 1 minuto, eles não podem estar descansando, né, sem estar produzindo, porque de uma forma ou outra tu tá fazendo tua caminhada, mas tu tá produzindo, né, tá adquirindo conhecimento. E eu comecei, até porque o primeiro trabalho que eu fiz de podcast, ainda na pandemia, foi para Unimed. E aí era só para os cooperados, né, era um produto interno. Então já se via esse movimento naquela época, né, dos médicos querendo consumir esse conteúdo mais profundo e não tão dinâmico, né, sem tempo por Instagram ali. Então, acho que vem do movimento de quem gosta de conteúdo, né, de relevância e quer adquirir conhecimento. Então, para os criadores de conteúdo, né, como eu, é o ideal, porque a gente tem o conteúdo dinâmico, que tem seu valor, obviamente, né. Então, a gente falava ali antes de não ter a urgência, de não ter o gatilho de compra na questão da comunicação de medicina, mas a gente trabalha com lembrança de marca, que é eu ficar doente ou precisar de um serviço e imediatamente eu lembrar daquela marca porque eu fui sendo impactada por ela diariamente, mesmo que, né, aos pouquinhos. Então, acho que é muito mais nesse sentido, né, que a gente usa as redes mais fugazes como o Instagram, né, que aqui no Brasil é a ferramenta queridinha do momento, ou agora o TikTok também, que a gente vê muitos médicos também ali e tal. Então, tem o seu valor para isso, mas quando a gente quer falar de algo mais constante, né, e com valor agregado, os conteúdos mais longos sempre vão... Eu acho que existe um movimento, de certa forma, esses tempos, conversando com alguém, eu falava que eu enxergo os movimentos meio que como pendulares, assim. Parece que se testa alguma coisa, vai adiante e volta num modelo anterior para... Claro que às vezes nesse movimento de pêndulo, vamos dizer assim, a gente deixa algumas coisas anteriores, né, e agrega as novas que a gente testou. Mas eu vou te dizer assim que eu tive uma formação que eu nem vou te dizer que foi híbrida, assim, eu estudei mais em livro mesmo e artigo escrito, porque a internet, ela começou no Brasil em 95, mais ou menos. Foi 95. Quando eu comecei a minha formação, segunda metade dos anos 90. E eu lembro que, assim, no final da minha formação, a gente tinha daí, sim, rotina de usar a internet mesmo, já para ver artigo e tal. E claro que só melhorou depois daquilo.
Mas era... Colocava assim, carregar e saía fazer outra coisa. Nossa, com certeza. E aquele Voltava barulhão, depois de meia hora. E às vezes perdia a página, tinha que tudo de novo, né? E-mail sumia a tela, era uma coisa, né? E não era prazeroso. Aquele calor na sala do computador, né? Exatamente. Ligado no turbo ainda, né? Botando o turbo ligado. E, bom, então, hoje em dia, por exemplo, que eu acho que faz muito sentido, um exercício bem legal. Esses dias eu peguei uma discussão qualquer, médica, mas era num canal leigo, assim. Achei bem bacana e tal a discussão. E aí eu lembrei, eu vou dar uma olhada num livro da área lá, né? Então, eu tinha na minha estante lá um livro, fui pegar, e aí eu pensei, cara, era tão bem estruturado um capítulo no livro médico, sabe? Que daí tu tem ali, por exemplo, a introdução, a perspectiva histórica, que é uma coisa que nos ajuda muito a entender um assunto qualquer que a gente pegue, né? Quando a gente falou agora em cinema, por exemplo, a gente pega qualquer outro assunto e a gente vê por que as pessoas têm um comportamento assim. Eu volto e meio faço esse exercício. Aí eu vou entender, tá, mas em perspectiva histórica, como que chegou aqui, né? Ah, foi por isso. Daí então, entendi, né? Depois da perspectiva histórica vinha a definição, vinha a metodologia, como que era, sei lá, feito o diagnóstico, como abordar, como tratar, como seguir, como, né, as considerações finais. Então, a estruturação do conhecimento dentro de um capítulo de livro, dentro de um artigo, dentro de uma metodologia que o médico está acostumado a trabalhar, faz muito sentido, né? Então a gente vai tentar ir para uma zona de disrupção, beleza, a gente pode usar canais digitais para ensinar coisas, para fazer pensar diferente, entender que tem formas diferentes de facilitar o atendimento, agilizar, mas a gente ainda vê que os formatos que foram criados há muito tempo atrás fazem muito sentido ainda. Eu que sou da área da comunicação, né? A comunicação vive esse estigma sempre, né? Então, vem a televisão vai matar o rádio, né? Aí a internet vai matar a televisão. Não, né? E a gente vê que não. O cinema, o streaming vai acabar com o cinema. São consumos diferentes. A gente vai vendo que são consumos diferentes e que vai agregando e talvez dissolvendo, né? Mas agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava lendo um conteúdo sobre justamente os podcasts, né? Que muito se questiona. A televisão vai acabar. E aí um videocast, né? Um podcast que é o formato de podcast mais vídeo e áudio, com muita audiência. Teve uma entrevista com um político esses dias e teve 500 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, que é um número muitíssimo alto, né? Então, vamos lá, meio milhão de pessoas assistindo essa entrevista com o presidente. E ontem, né, a gente teve, então, uma entrevista na televisão com o presidente e o número é infinitamente maior. Eu não quero dar um fora aqui, mas é algo de talvez 10 milhões de pessoas conectadas, pode ser. Não sei, grande, de TVs, né, grande, ligadas na mesma sintonia. Então, a gente vê que quando o conteúdo importa ainda, né, então as pessoas vão voltar para aquele canal, porque também tem mais acesso. Então, possivelmente o Spotify ou a rádio, ou o que for que estava transmitindo esse podcast, chegava em menos pessoas do que a gente tem com uma mídia de massa já consolidada. Então, é mais ou menos sobre isso. Eu acho que quando o conteúdo é relevante, né, e a gente fala de uma mídia tradicional ou de algo que já está consolidado, como tu trouxe, né, que já está estudado, já tem um início, meio e fim que a gente conhece, é mais fácil de chegar nas pessoas, né? E aí a única coisa que eu acho que é positivo é que as mídias mais tradicionais têm que se reinventar o tempo inteiro e pensar em maneiras de atrair esse público, porque esse público eles têm. Exato. Eles só precisam puxá-los de alguma forma dos outros canais, né? Eu penso que a comunicação não muda comportamento também, né? Até os formatos novos, eles mudam um comportamento no sentido de, né, às vezes, o que buscar para divulgar, para publicar, enfim, mas também, às vezes, por exemplo, se discute algumas vezes assim, o quanto que hoje, por exemplo, num atendimento médico, o quanto que uma avaliação online, por exemplo, ela é impactante ou não. A gente está aprendendo sobre isso ainda, né? Claro que tem num primeiro momento uma ação, sei lá, de certa forma emocional, assim, de que é importante avaliar e tal, tudo mais, porque na medida em que eu vou coletando avaliações positivas, eu crio prova social, eu crio construção de autoridade digital, eu crio algumas coisas que são elementos persuasivos, inclusive, né?
Mas, de qualquer maneira, às vezes eu olho, por incrível que pareça, faço muito caminho inverso, né? Eu vou olhar, às vezes, e as negativas, o que o pessoal falou, né? Às vezes é um despejo emocional na empresa, né? Muito. Né? Aí eu olho assim, mas tudo bem, deve ter dado lá algum problema e tal, mas será que essa empresa, essa avaliação negativa faz sentido para essa empresa? Porque eu tive uma experiência lá dentro diferente, por exemplo. Para mim não teve nada tão grave assim, né? Então, eu acho que sistemas de avaliações também, eles impactam, de certa forma, a atividade, preocupações da empresa e tudo mais, e o comportamento. Além disso, a gente falava agora há pouquinho também sobre... a gente tem comportamentos dentro de empresas da geração mais nova que ainda a gente está tentando aprender como lidar, né? Novos comportamentos, novas bandeiras, novas prioridades, né? Novos propósitos que uma empresa hoje ela tem que se adaptar muito e comunicar de uma maneira de se fazer entender de uma forma diferente, talvez. Não sei se tu compactua com isso. Eu acho que sim. A postura, né? Ela essa questão de autoridade digital, autoridade real, é algo que faz muito sentido e que por vezes é confuso, né? E como, principalmente para quem é uma autoridade real, né? Pô, eu estudei, eu busquei meu diploma, eu tô sólido, eu tenho uma empresa muito bacana que atende bem, mas eu não tenho boas avaliações, as pessoas não entram para me avaliar online porque não é o comportamento daquela clientela. E daí a outra empresa, que é uma empresa menor, que recém começou, mas já começou com um super trabalho digital, então com estratégias para que as pessoas avaliem. Quando vê, tem várias avaliações positivas e acaba que pode influenciar alguém, e influencia de fato, né? Então, a ir nessa empresa e não na outra, que na vida real fez um trabalho também de construção, que é um outro caminho. Perfeito. Então, eu acho que não invalida o outro. Eu acho que as duas coisas têm que ser trabalhadas diferente. E a gente vê a gente pode pegar grandes influenciadores digitais hoje, que começaram a sua vida na internet, onde eles buscam depois apoio na mídia tradicional. Eu quero um programa de TV. Não, mas eu quero um programa na rádio. Mas será que eu consigo escrever num jornal? Porque o que tu começa a entender que o que vai te dar solidez no final das contas é o real do que o digital. Porque o digital muda, né? Tá em constante mudança. Então, eu acho que é essa análise que a gente tem que ter, né? O olho sempre ali no digital, porque pode ter impactos negativos se alguém faz uma crítica muito negativa sobre alguma coisa, ou se viraliza isso também, a gente cuidar o que a gente fala, né? Então, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo aqui, vou enviar para um amigo meu, e quando eu vejo, enviou para a cidade inteira e para o estado inteiro, e eu viralizei e eu me acabei, né? Isso acontece hoje, antes era muito mais difícil de acontecer. E ao mesmo tempo, no real, tu também dando os teus passinhos, se preocupando, responder as pessoas, atender bem, né? Então, é difícil, né? É quase o metaverso, né? Aliás, ainda mais tem o metaverso ainda. Exato. Então, a gente vai criando identidades para cada lugar em que a gente se apresenta. Então, é a nossa identidade real, a nossa identidade digital, quem sabe uma identidade metaverso, né? Perfeito. Então, é mais ou menos por aí. Queria te fazer, acho que 2 perguntas sobre a questão de comunicação em geral, envolvendo digital e não. A primeira questão é assim, eu tenho modelos que as pessoas estão buscando, testando como encontrar um caminho nesse mundo diferente hoje, né? Então, eu tenho um modelo, por exemplo, que eu comunico digital, mas eu entrego físico. É um híbrido, né? A nossa área é muito assim, né? Sim. Eu venho pra cá gravar contigo, comunicar, esse vídeo fica rodando, as pessoas, sei lá, né, acompanham aqui, querem saber o que a gente tá falando e tal. Mas o meu trabalho vai ser entregue de maneira no mundo real, né? Principalmente se for um procedimento cirúrgico, se for uma correção, se for, sei lá, uma urgência, algo assim. Mas num trabalho cirúrgico vai ser entregue no mundo real. E tem aquele trabalho que ele fica dentro do mundo, o tempo inteiro dentro do mundo digital. Ele vai iniciar e finalizar dentro, sei lá, do infoproduto, ou né? Essa é a primeira pergunta que eu queria te falar, assim. Qual a tua visão sobre essa nova comunicação? É necessário comunicar diferente quando esses universos são, assim como eu, né, exemplifiquei? Tu acha que, por exemplo, a comunicação de híbrido ela vai mudar?
a comunicação, para ficar só em mundo virtual, ela vai encontrar outro caminho? É um pouco de efeito manada, hoje todo mundo tentando fazer algo parecido. Então, essa é uma primeira pergunta. Depois eu tenho outra para te perguntar. Sim, é só a gente ver o que aconteceu com os infoprodutos, né? Eu tive uma super demanda quando todo mundo começou a ver que isso era financeiramente muito legal, né? Porque afinal, para quem não conhece que está nos ouvindo, né? Tu grava um curso online e grava e vende. E aí tu pode vender por R$200, por R$1.000, o que for. Mas a compra de muitos cursos, né, faz com que tu ganhe um dinheiro muito rapidamente. Vende um login e uma senha. Vende um login e uma senha. Então, no início não tinha nem produção. A pessoa gravava no seu escritório, né? Botava o celular ali e gravava. Então, hoje tem super produções, super entregas e tal, né? As pessoas tiveram que evoluir. Mas o que eu percebo, e eu como professora também, né? Sou professora da SPM e vou lá e dou aula para os alunos, ou mesmo quando estava na pandemia, era online, mas era ao vivo. Eu percebo que a entrega é muito diferente quando ela é direcionada, quando a pessoa consegue te perguntar, quando tem uma questão ou outra, né? E a questão do infoproduto, ele acaba sendo esse conteúdo descartável, porque em algum momento ele não vai mais fazer sentido, né? Então, eu mesmo, né, comprei um curso e aí eu demorei para assisti-lo e quando eu vi o cara já tinha lançado um outro curso que o primeiro já não fazia mais sentido, que eram coisas antigas. Sim. E para mim era um curso caro, relativamente caro, né? Então existiu essa ganância, eu diria, né? Até sendo bem ousada aqui das pessoas, de todo mundo quer fazer infoproduto, independente do que for. E aí, quando as pessoas chegavam até mim, eu não faço infoproduto, existem empresas que fazem muitíssimo bem, inclusive, que eu sempre encaminho quando é o caso. Mas tinha que ter essa explicação. Olha, tu sabe que não necessariamente tu vai sair vendendo, né? Então, mesmo eu, quando vendo um curso dentro da SPM, que é uma instituição renomada, que dá certificado, a gente tem todo um trabalho de venda de curso online, né? Então, imagina quando tu não é uma autoridade digital, quando as pessoas não te conhecem da mídia. Então, tem todo um trabalho antes que tu tem que fazer. Então, tu cria esse personagem, que é um personagem. Porque depois, quando tu conhece a pessoa, não que ela não seja aquilo ali, não seja os valores dela, o propósito, mas quando tu tá na frente de uma câmera, do microfone, tu não é o que tu é normalmente numa palestra que tu tá conversando normalmente com as pessoas ou numa sala de aula, né? Então, tu fica mais duro ou mais engraçado ou mais, né? Tu cria alguma defesa ali. Então, as pessoas acabam criando. Então, várias vezes eu conheci uma pessoa ao vivo e falava, gente, mas a pessoa é totalmente diferente do que eu vi nas redes, né? A postura, o comportamento, porque acaba sendo algo ensaiado. Então, o infoproduto, ele funcionou para muita gente, né? E segue funcionando para quem já criou essa cultura dentro do seu perfil, da sua rede, da sua vida, né? Mas para quem está entrando agora, eu acho bem difícil de vingar, porque as pessoas primeiro deram uma cansada, né, e estão escolhendo melhor o que consumir, né? E na pandemia a gente estava muito em casa também e ansioso por ver coisas novas, então teve muito mais venda. Então eu acho hoje uma estratégia um pouco arriscada. E sobre o híbrido, como tu pensa? Comunicação em digital e finalização de entrega de serviço, por exemplo, físico. Isso eu acho que é interessante. Eu acho que o híbrido é uma tendência, né? É para tudo. Que já era, né? Antes, ganhou força na pandemia e agora veio para ficar, né? Então, o híbrido acho que realmente faz sentido, principalmente quando a gente está à distância de alguém e a gente gostaria muito de atender alguém, ou é uma emergência, no caso de vocês, né? Tem uma emergência, a pessoa entra online, tu atende e depois entrega, finaliza ou faz o procedimento, obviamente, né, fisicamente ali. E então o híbrido acho que é uma tendência e que ele une os dois mundos. É o que a gente está falando, é o equilíbrio. Então não é o 100% o real, que eu ainda acho que faz diferença, né, o contato físico, o olho no olho. Perfeito. Mas ele faz sentido. Faz sentido. Antes de fazer a segunda pergunta, eu queria comentar assim que em relação a infoproduto, tem muita coisa que faz muito sentido. Que a gente aprende sobre assuntos que talvez não tivesse realmente outro canal para aprender, né? E como a gente está em constante aprendizado a vida inteira, eu acho que tem muita coisa que faz sentido. Mas existe um espaço que eu acho que, assim, como, digamos, como médico, eu acho que a gente deve orientar,
que inadvertidamente, às vezes as pessoas compram cursos que... É delicado falar isso, como eu vou falar, mas de certa forma, aquele infoproduto, ele põe um pezinho no charlatanismo, sabe? Isso, claro, porque Entende? ele é geral, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vejo na minha área, às vezes tangencia, às vezes é na minha área mesmo, falando, compra esse curso, daí faça os exercícios para os olhos, que você vai enxergar bem e nunca mais vai usar óculos e tal. Claro, a pessoa, poxa, usei óculos a vida inteira, olha aí, tá aí a solução pro meu problema. Vai lá, compra o curso, faz e tal. E não é barato. E as pessoas me perguntam às vezes. E aí, claro, ela vai ver depois de um tempo que não fazia sentido nenhum, mas o login e a senha ele já comprou, já foi, né? Então, esse é um cuidado que eu acho que tem que ter, né? Foi bom tu trazer isso, que também tem... Eu acredito no infoproduto, que é aquele que o professor entra na sala com o aluno. Então, que tu compra e vai ter o horário marcado da tua aula e tu vai entrar e vai ter a aula e vai tirar... autoridade real. Exatamente. Autoridade de verdade, né? Claro. Agora, o gravado, que é isso que tu trouxe. Pode ter esse pé no charlatanismo. Pode. Que, na verdade, eu fico imaginando como que eu ensinaria alguma coisa ampla para todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de conhecimento. Sem dúvida. Tem né? outro exemplo que eu acho bastante temeroso, assim, que é, por exemplo, o pessoal dizendo, eu vendo remédio para obesidade, por exemplo, eu vendo vitamina para algo, e não tem uma fundamentação. Mas faz-se ali um pensamento mágico e se usam ferramentas de persuasão que estão quase esgotando já de tanto que se é usado, né? Esses modelos de Robert Miller, Cialdini e tal, que a gente está cansado de todo tempo o pessoal nos abordar com isso, né? Vendendo soluções quase mágicas, assim, né? A história do Elixir antigo lá, que o cara vendia numa carrocinha e depois ia embora, abandonava a cidade e ninguém mais achava, né? Então, não se deixou de ter esse mesmo comportamento, só que usando ferramentas digitais para isso. Claro, eu falo, é um assunto delicado de falar sobre isso. Mas existe. Né? Não, e é a vontade. Tem que ter uma validação, né? Não, e é a vontade do ser humano sempre se dar bem, né? Então eu vou emagrecer em 5 dias, vou comprar. Exatamente. Tá todo mundo lá indo no médico, fazendo dieta. Não, mas eu não quero nada disso. Mas tem um que descobriu que todo mundo é diferente dos outros, né? Então, esse comportamento é sempre... que caminho eu posso... Qual é o atalho que eu posso pegar? E querendo ou não, o produto, às vezes, ele vem com isso. Exatamente. Ele é um atalho. Então, eu não preciso numa instituição, eu não preciso fazer nenhum trabalho, eu não preciso... né? Eu simplesmente vou entrar aqui e na minha área... Se na área de vocês existe isso, imagina na minha área, né? Que é o marketing. Então, a quantidade de guru de marketing e da irresponsabilidade na comunicação que surgiu, né? Então, vendendo fórmulas prontas de criatividade, de ganhar dinheiro e de como tu vender tua marca e como ganhar seguidor... é enorme, né? Então, principalmente dentro da SPM, a gente tem muita reunião e conversa muito sobre isso, né? Sobre responsabilidade na comunicação. Que é tu não cair no charlatanismo, né? Na tendência de... Eu tava te falando assim vai ser mais fácil. Eu tento fazer uma assinatura, claro, que isso a gente tem que até explicar, porque não é tão fácil, né? Não é intuitivo, assim. Mas eu tento fazer 4 tipos de publicação na minha rede mais pessoal, assim, sobre oftalmologia. Então, eu tento colocar foto de primeiro pós-operatório, no primeiro dia, como está o olho. Eu tento colocar foto de ambiente cirúrgico, para ver o quanto que é organizado e tecnologia que tem, que a gente está usando de verdade. Foto ou vídeo de campo cirúrgico, tem gente que odeia, mas tem gente que adora, é bem, né? Mas mais gostam, né? Tem muitas que gostam. E foto de olho dilatado mostrando a lente lá dentro e tal. Então são os 4 tipos de publicação que eu vou alternando para tentar mostrar que, poxa, é um trabalho real, né? E é reprodutível, a gente reproduz, a gente está realmente, de fato, trabalhando com isso. A segunda pergunta que eu queria te fazer, então, depois desse disclaimer, né, eu queria te perguntar assim... por exemplo, às vezes eu entro numa página de alguém, por exemplo, que me aparece aqui um anúncio de clínica de olhos, que às vezes me atinge também. Eu tô lá na rede do cara lá e tal, né? Então aparece a instituição, mas não aparecem as pessoas. Quer dizer assim, em tal lugar tem uma clínica bacana e tal, mas eu não sei quem é o médico, né? O quanto que é necessário para ti, assim, na tua visão, a comunicação... de pessoalizar a comunicação ou ter ali quem é a pessoa por trás daquilo? Quanto que é importante para ti? Hoje a gente...
fala em muito importante, né? Porque a gente já é até algo que se bate muito no marketing há algum tempo da humanização. O que é humanização? É tu falar com... As pessoas não querem mais falar com marcas, né? Elas querem falar com pessoas. Então, chegou o cafezinho aqui. Então, as pessoas querem falar com pessoas. Então, a gente vê isso com mais facilidade na área da cirurgia plástica, por exemplo, que tem bastante reversão de mídia social, né? Eles conseguem reverter bem. Que é tu ir namorando aquele médico ali, né? Ele vai conversando contigo, ele vai falando. Aí ele fala de um jeito lá da cirurgia do nariz que tu tá de olho pra fazer, ou do silicone, do que for. E tu fica... Então, elas entram ali naquela rede daquele cirurgião plástico e ficam muito tempo ali, enquanto estão... E sonham em fazer uma cirurgia com aquele cara. E pode ser uma clínica, né? Pode ser uma baita clínica, mas não, eu vou querer fazer com o doutor tal. O digital ajudou a pessoalizar o projeto. A pessoalizar. Então, a mesma coisa. A gente tem um caso também, né, nosso aqui, por exemplo, de uma ação social, né, que veio através de alguém que falou, estou querendo levar uma ação social para a Serra, tem a ver com oftalmologia, e imediatamente lembrei que tu atende o Dr. Rodrigo. Nem te conhecia. Então, tu tá aparecendo na minha rede, né, eu tenho um certo alcance, a tua rede está bem trabalhada. Aliás, os quatro posts estão num equilíbrio perfeito, parabéns. Que é o que a gente fala, normalmente ter 4 temas, né, para equilibrar a rede. E as pessoas entenderem qual é o teu nicho. E é difícil isso, porque ao mesmo tempo que tu quer entrar, tu tem curiosidade de saber o que o teu médico está fazendo, o que ele está falando, ter a segurança que ele tem conhecimento. Então, os vídeos que tu fala, né, falando da tua área, explicando algum procedimento, a pessoa se sente segura. Ao mesmo tempo, a gente fica um pouco seguro de mostrar o teu momento de relax, né? Uma viagem, algo em família, tomando um vinho. E aí, como as pessoas vão receber isso? Eu acho que esse é o maior dilema. Mas sendo uma rede pessoal, é exatamente isso. A gente quer saber que essa pessoa tem uma família, ou que gosta de viajar, ou que sai passear no final de semana com o cachorro. Né? Então, claro que há limites para isso. Né? Alguns posicionamentos a gente acaba tendo que deixar de lado quando a gente mistura esse pessoal e profissional. Mas, no final das contas, possivelmente teus pacientes devem dizer, vi tal coisa, né? Ou até falar mais das coisas pessoais, né? Vi que tu tem um cachorro, ou vi que tu viajou, ou vi que era aniversário do teu filho. Isso cria um link que antes o médico era alguém inatingível, né? Então, era aquela figura de jaleco ali, fechadinha e tal, que falava uma língua que tu não entendia e tu só obedecia e ok, vou fazer o que tu me disse pra fazer. Sim. Então, que bom abrir esse diálogo. Mudou muito, né? Não, eu acho que é fundamental esse tipo de coisa de humanização, assim, a gente quer saber quem são as pessoas, né? E como é conduzido e tal. Mas eu já tive os dois tipos de surpresa, assim, de procurar alguém superar muito as minhas expectativas, né? Eu te confesso que eu escolho médicos muito, claro, que eu conheço, né, em função de formação e tal, muitos colegas, né, que muitos muito competentes. Tem colegas que eu acho muito bacana, que é avaliando às vezes condutas médicas, né, suas, de outros serviços, tal, eu acho muito interessante. Mas tem vários caminhos de validar, por exemplo, aquele médico ou aquele serviço médico. Então, eu acho que tem várias maneiras, mas uma é realmente a pessoa ali que ela fala, realmente ela não é um personagem, ela é real, né? Ela tá lá ou no consultório ou fora do consultório mesmo, mas falando e coisas que fazem muito sentido, né? Para ela é óbvio, mas claro que para um grande público aquele óbvio não foi construído ainda, né? E foi importante tu trazer aqui, eu acho que é sempre válido o alerta, né, do falso sucesso. Então a gente tem hoje figuras médicas aí com seus centenas de milhares de seguidores ou milhões de seguidores, que são figuras construídas digitalmente e tem muita força digitalmente, mas que se tu vai dar um Google ali no nome da pessoa, tu não acha um artigo publicado numa mídia séria, ou uma palestra que deu, né, em alguma instituição de ensino, ou um trabalho publicado, ou alguma coisa assim. Então, isso foi algo que a internet trouxe de não positivo, que é o charlatanismo, mas grave, né? Quando a gente fala de medicina é super grave, né? Então, a gente sabe que o CRM atua aí, né, tentando fazer uma limpa, mas nem sempre é possível. Então, dá uma multa, tira, volta, aquela história. Mas isso é algo que eu sempre indico para as pessoas. Eu gosto muito dessa figura médica,
sigo, acompanho, adoro, mas dá uma investigadinha, né? Vai ver se tem um artigo, algo publicado, um embasamento de alguma instituição, porque quando a gente está falando de saúde, tem que ter esse cuidado, né? É diferente do que vou ir lá provar um restaurante que é famoso na internet. Né? Estratégia em saúde, eu acho que eu costumo falar muito isso, assim, não é tão simples de entender num primeiro momento o quanto que nós desenhamos, às vezes, uma linha do tempo nas ações que a gente cria. Então, por exemplo, uma cirurgia, eu sempre digo assim, primeiro que eu entendo cirurgia como um projeto, sempre. Cada paciente que é cirúrgico de verdade, sendo que ele me procura já cirúrgico ou ele se torna cirúrgico por minha indicação, a gente está falando ali de um pequeno projeto, pequeno às vezes grande, né? De um projeto que primeiro a gente tem que compor um entendimento. Então eu sempre digo que tem uma fase analítica, que eu vou analisar o que está acontecendo para entender. Isso está dentro da metodologia médica, né? Daí a gente vai criar uma estratégia de ação e aí a gente vai executar e vai seguir depois. Acho que basicamente isso que se faz. Mas precisa pensar muitos detalhes, porque além daquele plano ali, eu também tenho que pensar em possibilidades futuras. Quer dizer, se eu implanto uma lente, que tipo de lente eu vou colocar para, se eu tiver outra situação depois, aquela lente vai estar ali, né? E assim por diante. Acho que tem vários exemplos assim. Então é importante a construção ser feita com base numa formação sólida e com várias técnicas e métodos que são realmente já discutidos e estão em consenso entre especialistas, né? Às vezes acontece no consultório, acho que muitos especialistas acabam se deparando uma vez ou outra com isso, alguns mais, outros menos, eu falei algumas vezes isso também aqui, né? Que é receber uma pessoa com um plano pronto que ela compôs. E ela vem no especialista dizendo que ele tem que fazer daquele jeito. Gente. Né? Acontece, né? Acontece. Acho que talvez o comportamento digital tenha criado isso. Eu vou te dizer assim, às vezes está tudo certo. Não, tá tudo... É isso aí mesmo, entendeu? É só seguir esse plano, Sim. Vou te ajudar a executar e tá tudo bem. Às vezes não faz sentido nenhum, né? Então a gente tem que ir lá e validar tudo isso. Às vezes recompor, às vezes, né, ajustar. Mas é importante entender que tem um analítico, um planejamento de estratégia e uma ação, né? É importante isso, né? E normalmente a gente na oftalmologia tem uma questão que se discute muito, que é quase uma impossibilidade de simular resultado antes das ações cirúrgicas, por exemplo. Eu não tenho como simular, não tenho como mostrar para a pessoa como vai ficar, né? Talvez em algumas áreas estéticas tu possa mostrar uma foto, antes e depois. Sim. Oftalmo, a gente pode simular, mas é mais difícil, é mais intangível, é mais inacessível esse tipo de senso, né, de informação. Então, tem ali uma linha que a gente tenta seguir em consenso para fazer dentro de uma segurança. Acho que a experiência aí conta muito, né? As pessoas sabem que a gente faz que tem já uma experiência grande, né? E uma prática, enfim, de muito tempo, né? Acho que esse é o caminho. Sabe que esses dias eu recebi a informação de que a maioria dos erros médicos que acontece, são por dois fatores. Ou por pouquíssima informação, né? Então, ou por excesso de informação. Então, tu busca demais, quer saber demais, quer inovar demais, e aí pode dar um erro. Ou tu vai em alguém que não tem conhecimento e pode dar um erro. Mas, normalmente, se tu mantém o padrão, o tradicional, a fórmula, se tu não busca tanto inovação, tu consegue se sair bem, né? Ter um bom resultado. Então, eu acho que tem isso. A internet, ela tem essa coisa do excesso, né? Que às vezes tu busca informações de todos os lados e por onde tu quer e da tua bolha ali. E a pouca informação que é a ignorância, no sentido de tudo que tu lê, tu acredita e tu, né, vai atrás e acaba acontecendo isso, né? Atrás algum procedimento certinho lá que tem que fazer, que não é o caso. É bem interessante esse assunto. Eu acho que tem comportamento tanto de paciente quanto médico. Então, por exemplo, eu lembro bem certinho de alguns perfis de pacientes, assim. Tem aquele paciente que ele fechou tanta confiança em ti, que a gente vai começar a explicar, porque eu sempre faço questão de explicar, né, o que está acontecendo, qual o problema, qual proposta de ação para tentar contornar aquele problema e tal, tudo mais. E aí eu começo a explicar, ele diz assim, não, confia em ti.
Pode fazer o que tu achar melhor. Sim. Mas mesmo assim, eu sei que eu tenho aquela confiança, né? De alguma forma a gente conquistou, mas eu acho que ainda é importante explicar, né? E ter uma linha de entendimento. E a gente, de certa forma, certificar que algum entendimento existe daquilo que está sendo proposto e vai ser feito, né? Para não gerar expectativa exagerada, né? Ou né? Desfocar, digamos, a expectativa. Daí tem um outra ponta do espectro, que é aquele que é o que eu te falava, ele, de repente ele tem um plano pronto, ele quer saber demais, ele quer abrir demais. É minucioso ao extremo com as informações, e às vezes se começa a ir numa colateral, como a gente fala da história colateral, né? Que não faz muito sentido, né? Se a gente começar a colocar muito dado, muita informação, exagerar, a gente vai criar às vezes uma ansiedade, uma preocupação desnecessária, né? Com todas as possibilidades que um dia já aconteceram e tal, que não é do dia a dia. Né? Então eu acho que aí tem a ponta do espectro de como é a expectativa e a confiança e a relação pelo lado do paciente. A questão de erro médico, a gente precisa entender às vezes e analisar bem. Às vezes é uma complicação já descrita, né? Então tu vai operar, a técnica foi aplicada de maneira correta, foi instrumentada de maneira correta, houve um despertar de uma uveit pós uma cirurgia ocular, por exemplo. Obviamente que não é um erro do médico, isso aí é uma questão. Consequência. Mas é algo que é do organismo, né? É uma resposta do organismo e tal. Mas pode ser interpretado, o doutor errou, mas não, né? Outro ponto do espectro, que felizmente a gente vê muito, cada vez menos, é de fato algo ser conduzido errado numa cirurgia de maneira técnica. Mas isso é muito fora da realidade, tá? Não é uma coisa assim, vai errar no meu olho. Não, claro que eu não tenho constrangimento nenhum em entrar nesse assunto. Humanos, né? Mas não acontece, entendeu? Serviço que tem experiência, tem maturidade, não ocorre, entendeu? É algo praticamente, né? É raro. É raro de verdade, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser entendido, né? Então, tem algo, às vezes, que é complicação relacionada ao procedimento e tem a questão, de fato, do erro, da iatrogenia, como é o termo que a gente usa, né? Médico mesmo. Então, tem tudo isso, né? Por isso que é importante conversar muito, eu acho, que antes de tomar uma decisão e saber quem é que está fazendo a abordagem de tratamento cirúrgico, enfim, né? Acho que é importante. A escolha eu acho que e essa questão da confiança é importantíssima, né? Eu acho que tem que escolher confiar, né? Quando tu escolhe o médico. Então, pra mim, pelo menos, agora como paciente, sempre foi assim. Tem uma coisa que os humanos, tem uma chave que o ser humano liga, que a gente não sabe muito como descrever isso, talvez é tema para um artigo aí pra gente falar até, que é quando a gente olha olho no olho, a gente tem algo que a gente constrói de confiança, né? Ou desconfiança, enfim, mas eu acho que serve muito, né, pra gente construir o olho no olho. A gente vê que a pessoa ela tem domínio do que ela está falando, a gente tem, acho que algo de senso que a gente vê ali que é real, que é verdade, que a pessoa tem de fato autoridade naquilo, ela está falando com calma, com tranquilidade, sem ter... Ela não está hesitando em falar, digamos assim. Esses dias foi muito interessante que eu operei um descolamento de retina e, claro, a pessoa está vulnerável, né? Nervosa, a gente entende isso, porque é uma situação gravíssima, uma situação que sabe ali que qualquer desvio maior pode impactar demais na vida de uma pessoa, né? Não é nada, não é brincadeira, né? E aí foi, obviamente, me colocando perguntas, né? Mas isso, mas aquilo, mas é o resultado, e como que eu vou fazer, e quanto tempo leva e tal. E aí eu fui, obviamente, respondendo pergunta a pergunta com base em experiência que a gente tem. Ele me disse assim, não, muito interessante, com certeza vou fazer contigo, porque eu já tenho uma referência boa do teu nome e tu me respondeu com muita tranquilidade o que eu te perguntei. Falei, porque... né, tudo isso está muito dentro do meu mundo, né, da minha realidade. Realmente eu faço isso de maneira repetida, né? Então, eu acho que são construções que tu acaba tendo com experiência, elas vêm ao natural. Então, eu acho que aí o digital, ele serve muitas vezes para criar, talvez, isso exatamente o que tu comentou, assim, que é uma construção de uma certa confiança no jeito que aquela pessoa fala. Eu acho que aí o vídeo entra com muita propriedade. Muito. Diferente de um artigo, de um áudio. Eu acho que a comunicação não verbal, ela fala muito também, né? E depois, quando tu acaba tendo um contato direto, eu acho que aí complementa muito aquela construção, né? Que a comunicação gerou. Tu vê essa pessoa existindo, né? Exato. Falando, agindo, Exato. se mexendo. Interagindo com a câmera. E eu acho que essa questão do olho no olho é bem relevante. Eu vejo
quando começou a pandemia, eu estava prestes a começar a dar aula na SPM, eu dava aula na Ritter, e estava migrando para a SPM, estava super feliz, enfim, né, com o movimento. Então eu entrei já dando aula online. E são 3 horas de aula, né, a noite inteira, 3 horas e meia de aula. Tudo online, né, então eu fiquei praticamente 2 anos dando aula online, passaram várias turmas, interessante ver a mudança de comportamento, conforme vai pegando o costume, né, então no início ninguém fechava a câmera, no final todo mundo fechava a câmera, eu ficava falando sozinha, né, eu tinha que implorar para eles abrirem a câmera. E aí agora voltou o presencial, e eu não venço. A aula que eu dava antes, em 3 horas e meia, e às vezes sobrava, ainda tinha que dar uma enrolada, agora eu não venço, porque as pessoas perguntam, interagem, e puxa o cafezinho, todo mundo quer dar um exemplo, e dá uma risada, e abre espaço para uma outra conversa. E aí a gente vê como é insubstituível esse olho no olho, né? O poder disso, justamente para evoluir o diálogo, né? Então, se eu tô em uma câmera entre a gente, eu vou ficar uma fadiga mental, né? Talvez. Eu lembro, acho que da minha fase de escola, assim, eu acho que as coisas mudaram até nisso, assim, de geração. Eu lembro que a gente tinha muita inibição de fazer pergunta. Mas eu também, vergonha. eu nunca levantava a mão. Né? E aí, vocês têm alguma dúvida? Ninguém, né? Mas isso não mudou muito. Assim, né? E acho que agora, esses tempos, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a turma do meu filho me chamou na escola pra fazer uma aula sobre o olho e tal. Ai, que legal. Aí, gurizadinha, assim, acho que eles tinham 8, 9 na época, 8 anos talvez. E aí, alguma pergunta? Umas 8 mãozinhas levantadas assim. Amor. Aí eu, meu Deus. E assim, me esgrimando, né? Aí, como é que o olho funciona? Como é que é isso e tal? Daí, uma criança levanta a mão e diz assim: eu sei que existe uma doença chamada ceratocone. Eu queria que tu explicasse pra gente. Sabe? Nesse nível. Nesse nível, Fernanda, sabe? Aí, claro que eu expliquei, né, mais ou menos. Ah, tá bom. Daí ela entendeu, mas pensa a mudança de comportamento, né? Com o tempo, né? Então, acho que é isso, assim, tem sim uma mudança de comportamento muito grande. Outra coisa que eu queria te perguntar também é o quanto, por exemplo, numa aula como tu tá falando, né, algumas vezes depois a pessoa, ela tenta copiar o teu conteúdo para ela também fazer vídeo, esse tipo de coisa. E se cria, às vezes, uma replicação de um conhecimento. Mas aquela pessoa não tem a mesma autoridade que tu tem, né? Como é que tu vê isso, assim? Acontece isso, né? Sim, a gente vive hoje... Como é que eu valido se aquele cara tem autoridade mesmo? Né? Mais isso que eu ia dizer, porque no caso de vocês, é muito fácil tu te descobrir se o cara sabe ou não sabe, né? Porque ou tu vai melhorar, ou tu não vai melhorar, ou... quando chegar na hora da cirurgia, né, enfim. Então, é mais fácil de validar, porque ou sabe ou não sabe. E... eu vou dizer assim, o poder do não sei na nossa área é muito importante. Às vezes eu pergunto algo para um colega meu avançado e me diz, isso eu não sei. Eu respeito muito isso, sabe? Porque, claro, às vezes eu tô perguntando algo que é coragem, muito né? Claro, é uma coragem, entendeu? eu acho. É uma exposição. Eu acho muito, muito digno isso, sabe? Eu gosto muito, mas esse cara aí realmente é verdadeiro. E tem a ver com maturidade, porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito medo do não sei. E eu ficava dando aquela enrolada. Hoje eu digo, não sei, mas na próxima aula eu vou procurar saber, e na próxima aula eu te trago, né? Vou tentar investigar. Ou quando o aluno traz uma coisa que eu não sei, que também acontece, né? Ele me conta alguma coisa, não, mas isso foi assim, não sabia, vou dar uma investigada e trago na próxima aula. E com certeza, e com frequência isso acontece, né? Ainda mais hoje na era da comunicação e no marketing a gente tem uma sensação que a gente está sempre correndo atrás. Mas indo para a questão de replicação de conteúdo, hoje é a era do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então a gente vê aí o TikTok é um fenômeno porque é uma fórmula de criatividade pronta. E que é legal copiar, né? É bacana copiar. Então alguém vai lá, faz um vídeo, uma edição, uma música, uma ideia. Aí ele já se expôs, porque esse é o maior medo também da rede social, é eu me expor, né? Ele já se expôs e aí as pessoas já validaram, acharam legal, viralizou. Então eu vou lá e, em cima do conteúdo dele, eu replico o meu. Então, hoje tem uma confusão em relação a isso, que essas trends que a gente chama, que é tu pegar um modelo de vídeo e dar um Ctrl+C, Ctrl+V e todo mundo fazer a mesma coisa, isso ser legal. E eu ver um conteúdo super autoral de alguém e copiar,
né? Que aí não é legal. Eu preciso dar créditos ou dizer que eu me inspirei ou peguei a referência do fulano. Então, isso a gente vê muito, né? No meu caso, já teve situações de eu postar alguma coisa ou compartilhar um texto e ver que a ideia veio depois replicada, costurada de uma outra maneira, mas era a mesma ideia. E me chateia, né? Porque a criatividade, ela ela leva tempo e é um processo. Então, óbvio que tu fica um pouco chateado. Mas, a longo prazo, isso não vai se sustentar, né? Então, eu imagino que se eu trago algum conhecimento, é da minha bagagem, de algo que eu construí, da minha história. E que se alguém for dar esse Ctrl-C, Ctrl-V... E aí eu falo por todas as pessoas que são especialistas nessas áreas, né? De fato. Não, a longo prazo, eu acho não vai funcionar. Eu penso às vezes que existe um viés de muitas, talvez não de todas, mas de muitas pessoas, que é o seguinte: é o protagonismo por ter uma informação. E eu acho que isso gera o botão do compartilhamento, né? Eu vou compartilhar porque eu que tenho essa informação e eu que vou mostrar para alguém. Então, acho que a gente sofre um pouco com isso, né? Muito. Né? Não, e depois tu não sabe mais onde é que tá a informação original, às vezes tu não consegue mais encontrar, né? Enfim, acho que é uma situação que acontece, tem né? isso. E a gente também tem uma questão importante que é alguém menor, né? Digamos, cria um conteúdo e aí vem alguém maior que tu, que tem mais visibilidade que tu. E a bocanha. E aí parece que é tu que, né? Isso acontece muito também, né? Com muita frequência. Então, mas a gente sabe que a longo prazo não deve se sustentar. Então, acho que esse é o caminho bom. Tu mesmo, né? Tem feito várias coisas inovadoras na tua área e imagino que as pessoas estejam perguntando e de olho. E, como que é isso? Como que é aquilo? Eu acho que aí, o que acontece... Como é que eu vou te explicar isso? Eu nem tenho a pretensão de ter esse protagonismo por coisas inovadoras. Eu acho que às vezes, assim, eu fico enxergando problemas de falha de comunicação, por exemplo, que eu acho que é um grande problema de área médica. Não necessariamente, ou falha, ou então insuficiência de comunicação, ou existe um pouco de inibição pela questão do regramento, o CRM, esse tipo de coisa. Existe um pouco de insuficiência porque médico emerge em operacional e não dá tempo para realmente produzir muita coisa para falar. Existe o problema de inibição, porque não quer se expor, quer manter aquela autoridade mais assim dentro do consultório e tal. Então, existem vários fatores que levam, às vezes, ao final de tudo, eu acredito que tem um pouco de insuficiência de comunicação do médico. E às vezes eu vejo dentro de grupos médicos o pessoal indignado, olha o que estão fazendo aqui e tal, que horror e tal. Mas ninguém chegou antes para falar, né? Não se construiu uma autoridade digital, não se investiu nisso. E tem aquela teoria, né? Que se tem um espaço vazio, alguém vai ocupar, né? Sempre Exatamente. tem, né? Então, eu acho que essa é uma premissa, assim, que a gente precisa... Né? Quem tem autoridade que corre na frente para tentar comunicar e ir liderando, digamos assim, uma área de comunicação, por exemplo. Mas é algo que eu falo que, assim, compor estratégia, às vezes é tão importante quanto ler a estratégia dos outros. Né? E não é tão fácil, né? Às vezes é algo que é difícil da gente perceber e tal. Mas, enfim, eu acho que comunicação é uma ferramenta extremamente importante para a gente, ao final de tudo, conseguir efetivar o trabalho da gente, fazer o bem, enfim, ter um resultado bom, né? E, de certa forma, validar tudo que a gente tem como propósito. Eu acho que isso é fundamental, né? A comunicação é a nossa existência, né? No final das contas, então... Filosófico isso, né? Que legal, né? Mas aquela quem não comunica se trumbica, daí nada... frases antigas, mas faz sentido, né? Exatamente. Então, a comunicação é o que a gente brinca. Se tu não tá na rede social, tu não existe hoje, né? Então, é algo que a gente solta, assim. Mas é a existência, é tu falando, é tu tendo voz, é tu... demonstrando teus valores, tua marca, teu propósito, o teu serviço de alguma maneira, indireta. Tu pode construir uma imagem do zero, né, que pode ser inverídica, a pessoa vai chegar lá e vai ver que não é, isso também acontece, né, ou simplesmente só colocar para fora tudo que está sendo realizado, dividir isso, compartilhar e trazer mais gente para dentro. Então, essa via, né, é isso que a gente aprende na faculdade, emissor, receptor, tem que ter duas pessoas, não tem jeito. E é sobre existir. E aí, quando eu falo comunicação, não é necessariamente voz também, né? Então, pode ser via texto, via alguma outra expressão, mas é a gente, de alguma maneira, se fazendo presente, que eu acredito que seja
uma lacuna, tem essa lacuna na área médica, que é o medo de se comunicar, né? E o medo do julgamento, como tu trouxe, porque teve uma grande... um movimento importante aí desses infoprodutos e do charlatanismo também. Não que as coisas andem juntos, né? Acho que tem produtos muito bons e tem o charlatanismo também. E aí os médicos que estavam querendo começar a se comunicar, opa... Exato. Não, aí eu vou entrar nesse balaio, não quero. Então fica essa... Né, tem que achar o meio do caminho, porque hoje quem não se comunica se trumbica. A gente avançou bastante já. Eu acho que tem mais uma pergunta que eu queria te fazer pra gente daí pras considerações finais, que já tá avançado já. Então vamos lá. No mundo latino, que a gente costuma falar, a gente tá imerso nele, né? Eu acho que tem um mundo para serviço e um mundo para produto. O que eu quero dizer com isso? É difícil de vender serviço pela cultura, né? Valorizar serviço. Eu acho que aí, talvez até a questão dos infoprodutos e da internet tenha ajudado a valorizar mais o serviço. E o produto parece que se vende mais sozinho dentro do mundo que a gente vive, da nossa cultura. Então, eu vou te dar um exemplo que é muito clássico. Assim, os médicos que ouvirem isso talvez se identifiquem. Às vezes é difícil de fazer o fechamento de valor de um serviço, mas quando eu coloco uma prática que a gente ainda usa, que é o amostra grátis, né, que o laboratório nos dá, imediatamente a pessoa pergunta quanto custa. Porque ela aí entendeu que ele tem valor sem eu falar nada. Né? Eu nem falei que tem custo ou não tem custo, mas ela já se prontificou a pagar alguma coisa. Claro que a gente vai falar, não, isso aqui é uma amostra grátis, o senhor leva depois, né, só para, né, iniciar o tratamento e tal. Então, parece que é contraintuitivo trabalhar colocando valor em serviço, que né, é algo intangível, que não pega na mão e tal. Tu sente isso também na tua área? É parecido assim, o teu sentimento em relação a essa questão? Na nossa área ainda é mais difícil ainda, porque o nosso comprador demora para ver o resultado às vezes, né? É um resultado a longo prazo, então tu não consegue mensurar mesmo. No teu caso, teu serviço imediatamente, possível, de certa forma, ele vai ter uma melhora. Então, no nosso caso, normalmente são serviços a longo prazo, que tem que ficar muito específico. Então, a pessoa fica pensando, tá, mas eu tô colocando esse dinheiro mensalmente e não tô vendo. Como é que eu faço para medir isso? Tem uma métrica? Tá vindo, por causa da minha comunicação, tá vindo gente? Não tá vindo? Onde que as pessoas viram? E realmente, pra gente, a gente já tentou várias maneiras de fazer. E é muito difícil de mensurar, porque, como a gente falou, principalmente na área médica, a pessoa pode escutar eu falando da clínica e ela vai precisar da clínica daqui 6 meses e ela nem lembra que foi eu que falei. Né? Que é algo que vai entrando na tua cabeça. Então, ela vai chegar lá e vai dizer, eu vim porque eu vi no outdoor, sei lá. Né? Então, é muito difícil mensurar. E o serviço, ele tem essa questão do valor. A pessoa não entende que é 1 hora, né? Que o médico está ali 1 hora sentado, ou 40 minutos, meia hora, que tem uma agenda encaixada, que isso tem valor. Eu acho que o tempo das pessoas, né, no serviço hoje, ele precisa ser mais valorizado. Que é o que as pessoas não enxergam, né? Eu comecei a cobrar pelo que eu faço hoje, que é a mentoria, porque eu via que as pessoas me chamavam para tomar café o tempo inteiro. E aí eu ia, porque eram meus amigos, eram pessoas conhecidas e tal, dava um monte de ideia, e aí eu saía, ia embora, não tinha feito alguma coisa produtiva por mim, digamos, né? E aí eu via que a pessoa realizava as coisas e eu comecei a pensar, não, mas talvez isso tenha um valor. Dá pra monetizar, dá pra capitalizar isso. E a gente não aprende isso na faculdade também, né? Claro. Aí eu comecei a pensar, não, mas peraí, essa hora não pode. E às vezes nem eram amigos, né? Porque amigos, ok, né? Conhecidos. Às vezes eram pessoas que realmente me chamavam para tomar um café e trocar uma ideia e ver se queriam me contratar naquela época como influenciadora. E aí eu vi, não, acho que isso aí tem um valor, né? O que eu tô entregando. E aí eu comecei a pegar os feedbacks das pessoas. Tu botou em prática, realizou, o que aconteceu, como foi? E vi, não, peraí, isso acho que é um serviço. E foi difícil para mim no início colocar isso como um serviço. Porque eu pensava, mas será que a pessoa vai pagar para eu ficar 2 horas com ela conversando? Né, e dando ideias. Mas isso é a cultura que faz isso com a gente, né? Esse sentimento que a gente cria aqui. De a gente não valorizar, né? E aí, até que eu conseguisse virar essa chave, foi difícil, foi um processo, né? E claro, daí eu começo a ver os resultados das pessoas, os retornos.
Mas, então eu acho que é cultural e também porque a gente não é, a cultura latina, ela não é de servir, né? A asiática é totalmente de serviço, está a serviço o tempo inteiro. Então lá eles veem muito o valor do servir, e com muito prazer. Aqui parece que tu também, eu vou te servir esse café aqui, mas tu vai tirar vantagem de mim porque eu tô servindo esse café. Então essa relação é difícil, né? Sem dúvida. Fernanda, a gente avançou bastante, conversa contigo sempre é excelente, né? Eu falo sempre que eu tô aprendendo contigo, né? Então, eu acho que é bacana a gente lançar essas várias ideias, porque eu acho que comunicação médica é uma área tão importante, mas eu não concordo muito que ela seja entendida como algo que seja só uma commodity, ou que seja aquela medicina só de resolver problema e tal. Eu acho que a gente pode promover muita coisa, muita mudança de mentalidade, trazer muita ideia de solução, de prevenção também, e estratégias diferentes para executar coisas complexas, às vezes, que as pessoas acham que não, mas dá para fazer muita coisa legal, entendendo o serviço, comunicando melhor. Então, eu acho que comunicação é fundamental, né? Acho que a gente vai ter mais alguns podcasts para a gente falar de novo. Com certeza. Né? Mais conversa ainda. Mas queria te agradecer muito essa conversa e esperar que seja produtiva aí, que o pessoal que nos assista aí consiga também tirar alguns insights, algumas ideias aí, né? Certo? Sim, foi muito legal. Obrigada pelo convite, pelo espaço, né? Pela chance e oportunidade aí de compartilhar, que para mim é uma das minhas missões, compartilhar. Então, muito bacana aqui dividir a mesa, as ideias. E sempre também aprendo muito, muito contigo. Então, que seguimos juntos aí nessa caminhada. Sempre, sem dúvida. Obrigado, Fernanda.